Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal de ES Hoje. Como você sabe, nós estamos numa rodada de entrevistas com os candidatos da Grande Vitória. Já passaram por aqui os candidatos de Cariacica, Vila Velha e Serra. Então, se você é eleitor desses municípios, não deixe de maratonar para conhecer os candidatos, as propostas, porque essa é a oportunidade de fazer reflexão. Todas as entrevistas começaram a ser publicadas aqui no canal de ES Hoje, também no site eshoje.com.br e nas redes sociais desde 2 de setembro. Então, e se você já tem o seu candidato, vamos fazer o seguinte, vai curtir, compartilhar, se inscrever no canal e compartilhar bastante os vídeos deles para poder ajudar a eleger o seu candidato. A gente começa agora a rodada com os candidatos da cidade de Vitória. E o primeiro deles é Luiz Paulo Veloso Lucas, a quem eu agradeço por estar aqui. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pela iniciativa do ES Hoje fazer essas entrevistas. Luiz Paulo Veloso Lucas é candidato da coligação Vitória para o Futuro, que reúne os partidos PSDB, que é o partido do candidato, Cidadania, União, PSB, PMB e MDB. Luiz Paulo Veloso Lucas é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é engenheiro de carreira do BNDES, foi prefeito de Vitória de 1997 a 2005, já foi deputado federal e foi servidor nos últimos governos de Casa Grande, né, coordenando o Instituto Jones dos Santos Neves e como subsecretário de Desenvolvimento Econômico. E a minha primeira pergunta, candidato, é por que voltar a concorrer à Prefeitura de Vitória? Bem, Dani, eu ajudei a construir esse projeto. Não é um projeto pessoal, né? Desde o ano passado, eh, outros líderes aqui de Vitória, de outros partidos, né? Thiago Hoffmann, Gandini, Felipe Rigoni, nós começamos a nos reunir e a conversar sobre a necessidade de apresentar para o eleitor de Vitória um projeto consistente, alternativo ao que hoje governa a cidade. Na nossa avaliação, a administração de Vitória hoje comete vários equívocos, tanto do ponto de vista gerencial quanto do ponto de vista político, né? E nós queríamos apresentar um projeto. E ao longo de quase um ano de conversas, foi consenso que o melhor nome para representar esse projeto era o meu nome. Então, a minha candidatura é a resultante de uma conversa bastante longa, né? O Vitor Ricciardi, que é do União Brasil, é o meu vice, né? Então, nossa chapa representa uma frente ampla, democrática, alternativa ao projeto que hoje governa a Vitória, que, na nossa opinião, não merece a reeleição, não merece o segundo mandato, e não basta só dizer isso, é preciso oferecer ao eleitor uma alternativa. E é isso que nós estamos fazendo. Aqui ao meu lado, como vocês já estão acompanhando, Juliana Rodrigues e Eduardo Alencar, participando da toda essa sabatina, toda essa rodada de conversas com os candidatos. Edu, pode começar. Bom, candidato, hoje nós temos um prefeito em Vitória que não tem um diálogo muito próximo com o governador do estado, né? Não tem essa proximidade, não tem essa afinidade entre os dois. Isso já ficou até claro, em entrevistas de ambos também. Eu queria saber como fazer para Vitória voltar a ter os recursos, tanto do governo do estado quanto do governo federal. Olha, essa questão de diálogo institucional não é uma questão de afinidade política nem ideológica, viu, Eduardo? Na minha opinião. É uma obrigação, né? As responsabilidades no setor público são divididas entre os 3 níveis da federação, entre judiciário, executivo, legislativo. Então, cooperar e trabalhar em conjunto não é uma escolha política, não depende de afinidade política e de tal. Porque os problemas da população, os desafios que cada cidade ou cada estado possuem, eles são os mesmos, né? Os remédios, de um modo geral, são mais ou menos os mesmos, né? E então a cooperação é fundamental. Eu acho que não é um problema só do dinheiro, né? O dinheiro do governo estadual nem do governo federal, né? Porque
a Prefeitura de Vitória está utilizando dinheiro do BID, que foi captado no governo anterior. Então, não é esse negócio, quem se for amigo do governador ou do governo federal, recebe dinheiro, se não for, não recebe. Não é assim que funciona. O maior problema da falta de diálogo, na minha opinião, é a gestão de políticas públicas que precisam de cooperação para funcionar, a começar da segurança pública, né? A estratégia utilizada pela atual administração para a segurança pública é uma estratégia equivocada, no meu modo de ver. Quem criou a Guarda Municipal fui eu. Ela foi feita para trabalhar em conjunto, em articulação com a Polícia Militar, independente de se eu sou amigo ou não sou amigo do governador. Se a Guarda não trabalhar junto com a Polícia Militar, a segurança piora, e foi o que aconteceu, né? Em relação ao dinheiro, eu acho que os projetos comuns, por exemplo, não dá para fazer nada sobre mobilidade urbana em Vitória sem participação do governo do estado e das outras prefeituras da Grande Vitória. Porque o trânsito de Vitória é um caos, não é por causa dos moradores de Vitória, é porque Vitória é passagem. O cara que vem de Linhares para Guarapari passa pela Reta da Penha, né? Ou pela Desembargador Santos Neves. Então, os problemas de mobilidade da Grande Vitória são um problema de todos nós. Então, tem que sentar para discutir as alternativas. E isso passa, por exemplo, pelo reforço, pelo aperfeiçoamento do sistema de transporte público, que hoje é gerido pelo governo do estado. Então, não é um problema de afinidade política, é um problema mínimo de gestão, né, de saber quem são os parceiros, quem são as pessoas envolvidas no problema, que precisam de se envolver também no enfrentamento e na solução, né? Então, é um erro de estratégia política da atual administração. Candidato, Vitória tem por tradição privilegiar mandatos consecutivos, né, escolhendo quem já está à frente da máquina pública para uma reeleição. Quais são as qualidades do senhor que podem fazer com que os eleitores escolham a sua candidatura e mesmo após 2 décadas do senhor afastado da prefeitura? Bom, quem vai avaliar minhas qualidades e defeitos é o eleitor, né? E eu não acredito em tradição, em política, né? Nem em futebol, né? Não é porque o time ganhou os últimos jogos que vai perder esse, ou porque perdeu os últimos jogos que vai perder esse, né? Cada eleição representa uma circunstância, né? Eu acho que vai caber ao povo de Vitória uma avaliação sobre a forma com que a cidade vem sendo conduzida pela atual administração. Se o povo entender que ela tem qualidades, não depende das minhas qualidades, depende da qualidade principalmente da administração, né? Eu acho que ela não tem qualidade suficiente para merecer um segundo mandato. Eu acho que é ruim a estratégia gerencial e a estratégia política. É um isolamento proposital, é uma frente estreita, não traz ninguém, né, para ser parceiro. Então, eu acho que não merece o segundo mandato. E eu estou me oferecendo, quer dizer, na verdade, eu estou liderando uma frente ampla para oferecer uma alternativa para o eleitor. A minha frente ampla e a minha experiência pessoal tem uma vantagem que eu já fui prefeito. E eu tenho referências na cidade toda, há 20 anos atrás, mas de qualquer forma, né, eu não cheguei hoje aqui, né? Os mais novos podem achar que eu sou a novidade da eleição. Eu tenho esperança de que eles achem que eu sou a novidade, como de fato nós temos propostas inovadoras e uma abordagem inovadora em comparação com o que é feito hoje pela administração de Vitória. O senhor falou de frente ampla que tem o PSB do governador Renato Casagrande, e a gente tem visto várias manifestações de cargos, né, de membros do governo, mas não do governador. O senhor espera e acha importante a presença do Renato Casagrande na sua campanha? Eu acho que está mais do que evidente a posição política do PSB e a do governador Renato Casagrande. Eu acho que ele é um líder com muita responsabilidade, né? Ele vai conduzir, se ele está no meio do mandato, né? O envolvimento dele em processos eleitorais municipais será sempre um envolvimento republicano, respeitoso, né? Independente de suas preferências pessoais, né? A preferência do partido dele próprio, ele já manifestou, né? O envolvimento pessoal dele na campanha eleitoral municipal será sempre com muito respeito, com respeito republicano à vontade popular nos municípios, né? Eu estou extremamente honrado
por ser o representante dessa frente, que tem a União Brasil, que tem o União Brasil do Felipe Rigoni, o MDB de Ricardo Ferraço e tem o PSB de Renato Casagrande e de tantos outros líderes importantes da cidade. Tem o Partido da Mulher, que também integra a nossa coligação. Luiz Paulo, a Vitória é uma cidade assim que territorialmente ela é pequena, né? Então assim não teríamos espaço para grandes empresas se instalarem na cidade. Mas Vitória tem um potencial turístico grande. Tendo em vista isso, né, esse lado de que não tem como colocar grandes empresas na cidade, mas tem um outro lado, né, desse potencial turístico. Como trazer assim mais recursos e essa geração de trabalho, de emprego aqui em Vitória? Obrigado pela pergunta, Eduardo. Ela é muito importante. Nos últimos 4 anos, Vitória perdeu 5 pontos na participação do ICMS. Era 15 no início da atual administração, hoje é 10. Né? Chegou a ser 14 e tal, flutuou. E Vitória perde importância econômica na Grande Vitória e no Espírito Santo. Vitória ficou isolada não só politicamente, né, mas economicamente também. Eventos que eram feitos em Vitória foram para outros lugares. Os jovens estão saindo daqui fruto da inexistência de alternativas habitacionais para jovens casais. Né? Nós precisamos de fazer a cidade voltar a ser a locomotiva da economia da Grande Vitória e do Espírito Santo. Né? Eu tenho falado que nós precisamos, para ser destino turístico reconhecido, receber 1 milhão de turistas. 1 milhão de turistas. E quando eu falo em Vitória, é Vitória e o Espírito Santo, porque o sujeito que vai andar de tirolesa lá em Pancas, ele vai descer em Vitória. Quem for subir o Pico da Bandeira vai descer em Vitória. Né? Então, o calendário de eventos, a gastronomia de Vitória, o mercado imobiliário, isso tudo vai dar dinamismo à cidade. E Vitória é pequena, mas tem espaço para crescer, sim. E o espaço dela para crescer é a Costa Oeste. A Costa Oeste vai da rodoviária até Andorinhas, passando por todo o Manguezal. Vitória tem ativos naturais, ativos ambientais, ativos culturais, ativos históricos que estão adormecidos, ou esquecidos, ou abandonados, que bem trabalhados podem transformar Vitória e o Espírito Santo num destino turístico internacional. Se nós recebermos 1 milhão de turistas por ano, e isso não é um número muito grande. A África do Sul, quando deu a volta por cima depois do fim do apartheid, passou a receber mais de 20 milhões de turistas por ano. Recebeu ano passado 24 milhões de turistas por ano. A economia foi revolucionada e isso começou com a reurbanização do porto da Cidade do Cabo. Né, o waterfront da Cidade do Cabo. Né? Vitória tem um waterfront natural espetacular, que é a entrada da Bahia. Vitória tem o Parque da Fonte Grande, que já há muito tempo, o plano de manejo do parque tem quase 30 anos. As melhorias que foram feitas lá remontam ao período da minha primeira administração. É um ativo esquecido. Precisamos fazer uma entrada para o Parque da Fonte Grande pelo centro com treinando os meninos para levar os turistas por lá, né? Tem que fazer um museu histórico e geográfico lá em cima da Fonte Grande. E isso vai revolucionar a vida da cidade. Né? Restaurantes, hotéis, pousadas, atividade cultural. A cultura está... Eu recebo muita mensagem de pessoas da área da cultura. A economia criativa é a mola mestra das cidades modernas. Né? Enfim, tem muita coisa para fazer em Vitória. Infelizmente, a atual administração não percebe essas oportunidades e não trabalha o desenvolvimento de Vitória como poderia. E aí, mais uma vez, isso é muito importante para a Vitória, mas é muito importante para o Espírito Santo, para todo o Espírito Santo. Se Vitória não tiver esse papel de locomotiva, o Espírito Santo também não vai ser descoberto. Recentemente, Nizanguaná esteve aqui e elogiou muito Vitória e falou assim, mas minha crítica é que Vitória parece ter um pacto
com a invisibilidade. Um pacto para ninguém conhecer Vitória fora daqui, né? Para a gente ser conhecido, muita gente fala isso comigo. Nós precisamos de gestão integrada entre os municípios da Grande Vitória, entre os municípios do Estado e com o governo do Estado também, fazendo a sua parte e promovendo o Espírito Santo, promovendo o desenvolvimento do Espírito Santo, promovendo a atração de visitantes para o Espírito Santo, porque nós temos um potencial extraordinário e nós vamos realizar isso, se Deus quiser. Candidato, na última pesquisa realizada pelo Instituto Perfil a pedido de ES Hoje, os eleitores apontaram como maiores problemas de Vitória a segurança, com 44,38% das indicações, saúde, com 16,38% das indicações, mobilidade urbana, com 7,38% e educação, com 5,13%. Gostaria que o senhor falasse sobre suas impressões, né, sobre cada uma dessas áreas e suas propostas, começando pela segurança. A pesquisa reflete exatamente o que eu penso sobre os problemas de Vitória, né? Apesar de sermos uma cidade linda e da qual nós nos orgulhamos muito, a segurança piorou. A estratégia do atual governo é uma estratégia equivocada. Quando você está com a estratégia equivocada, é igual você pegar uma estrada errada. Quanto mais você correr, mais longe você vai ficar Tem que trocar a estrada. Tem que trocar a estrada. As políticas de segurança pública têm um papel para o município reservado, em primeiro lugar, na prevenção, na identificação dos territórios mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, que coincide também com os territórios onde existe a maior incidência de criminalidade. A ação do poder público tem que ser permanente. Quando eu fui prefeito, a ação principal nas áreas pobres de Vitória era o Projeto Terra, que era um projeto multissetorial e integrado de promoção do desenvolvimento sustentável em cada um desses. Na verdade, eram 15 territórios, onde morava 1/3 de Vitória. Então, não eram só obras, mas obras sim, fazer estrada para poder chegar o ônibus, para chegar a ambulância, para chegar o carro de polícia. Tudo isso vai fazendo com que aquele território deixe de ser um lugar pobre, onde as pessoas só enxergam pobreza e vão ver aquilo se desenvolver. Nós temos 2 bairros que foram reinventados a partir do Projeto Terra, que é a Ilha das Caieiras e Jesus de Nazaré. Hoje são polos de desenvolvimento, são atrativos turísticos, são polos gastronômicos, né? E isso não é visto apenas como sendo uma prevenção da criminalidade e da violência, mas o desenvolvimento integral das pessoas, a felicidade das pessoas, a felicidade que as pessoas têm direito de correr atrás, né? Então, eu acho a estratégia atual da atual administração um horror. E sendo um prefeito um profissional da área de segurança, né, da área policial, isso piora ainda mais. É uma estratégia voltada exclusivamente para a geração de noticiário, né, e a Guarda Municipal ser colocada como competidora da Polícia Militar é um horror, eu acho péssimo. Guarda Municipal não foi feito para subir morro com colete à prova de bala e fuzil para enfrentamento de bandido, não é nada disso. Tá errado, tem que mudar a administração, mudar a estratégia e mudar a gestão, inserindo inclusive a questão da prevenção, né? Poderia falar mais, mas quero falar ainda sobre mobilidade. Mobilidade eu já falei na pergunta anterior, mas vou repetir. A frota de automóveis cresce no Brasil de 12% a 15% ao ano. E as vias públicas nas cidades crescem 0% e não crescerão mais. Então, se tem uma coisa certa, é que os engarrafamentos vão crescer todo ano, a não ser que o sistema de transporte público... A única coisa que pode reverter isso é a melhoria da qualidade e da eficiência do transporte público para que as pessoas deixem o seu automóvel e prefiram andar de transporte público, de bicicleta ou a pé. Vitória é uma cidade que é muito pequena, dá para andar a pé, dá para sair de Camburi e ir até o centro da cidade, são 6 quilômetros, você faz isso em meia hora, né? Então, mas ninguém faz isso. O trânsito interno de Vitória
precisa ser aperfeiçoado com um transporte público interno, linhas circulares e talvez até dependendo da do sistema de financiamento dos subsídios, possa até ser ofertada gratuitamente. Quem vai para uma linha circular no centro de Vitória, uma linha circular aqui em Jardim Camburi, passam 24 linhas por dentro de Jardim Camburi. Certamente existe muito mais demanda de origem e destino para outras 24 linhas. Mas eu acho que nós temos que trabalhar com linhas circulares e o aperfeiçoamento das linhas as linhas troncais, né? E melhorar o sistema de transporte, integrando, inclusive com modais alternativos, né? Por exemplo, quem sai de São Pedro para vir para o centro ou para a região da Praia do Canto, isso pode ser atendido por aquaviário. É um transporte interno de Vitória, não é para outro município. Isso precisa de ser feito em diálogo com os outros municípios, com Vila Velha, com Cariacica e com o governo do estado. Sobre saúde, eu acho também que piorou. Minha principal... hoje, outro dia saiu uma notícia que moradores de Vitória estavam indo para serem atendidos, orientados, inclusive, para serem atendidos na UPA da Serra. Vitória não tem UPA, já podia ter UPA. Nós temos porte para ter pelo menos 2 UPAs, que é a minha proposta, fazer 2 UPAs em Vitória. Os 2 únicos pronto atendimentos de Vitória, o de São Pedro e da Praia do Soar, tem mais de 20 anos, foram construídos na minha administração. A cidade, essa obsessão da atual administração por fazer economia, para juntar dinheiro em caixa, para fazer obra eleitoreira no último ano, fez piorar a educação, a saúde, né? Fez piorar muito a saúde, o atendimento de saúde. Eu tenho recebido muitas reclamações. Vamos recuperar isso, uma gestão no dia a dia adequada, com avaliação das pessoas, que também o sistema de avaliação foi desativado. Né, os serviços de saúde são muito importantes para as pessoas, como os de mobilidade, como de segurança, de educação, deixa para falar depois. Pode falar. É a última mesmo, dessa pesquisa foi o último ponto. Educação, pode falar. Pois é, eu tenho um orgulho danado de Vitória ter sido a melhor rede pública municipal de educação por vários anos consecutivos. Tinha uma fundação em São Paulo, chamada Fundação Orça, que avaliava e eu dizia também que se eu tivesse um único projeto para fazer, seria educação infantil, educação de 0 a 6 anos. Nós chegamos a ter quase 20 mil vagas na pré-escola em Vitória, na creche, né, de 6 meses a 6 anos. Em Vitória, pessoal da classe média usava a pré-escola da prefeitura, Jardim Camburi, Mata da Praia, Jardim da Penha, usava a rede pública municipal, e nós éramos motivo de muito orgulho. E isso contribuiu para a redução de mortalidade infantil também, né? Porque as mães tinham opção de deixar a criança na creche a partir dos 6 meses, né? Nós não chamamos de creche, mas de escola de ensino infantil. Então, nós precisamos, de fato, retornar a ser a melhor educação pública municipal do Brasil. Candidato, no seu programa de governo fala de criação de uma secretaria específica para as mulheres, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as políticas para as mulheres que o senhor propõe. Nós colocamos isso no programa, de fato, no sentido de chamar a atenção, né, para a importância fundamental do papel da mulher na sociedade, né? E a mulher, eu me lembro quando trabalhava, ainda nós tínhamos a inflação no Brasil, as mulheres, de um modo geral, têm uma visão sobre a economia doméstica e uma percepção sobre a situação geral dos preços, o que está mais caro, o que está mais barato, muito melhor do que os homens, né? E eu me acostumei muito a trabalhar com a opinião feminina como uma coisa muito importante para a sociedade em seu conjunto, para além das questões de homem e mulher. Mas quando a gente vai para os indicadores também sobre saúde da mulher, sobre a importância da mãe
né, nos primeiros anos da criança, o combate à mortalidade infantil e a educação infantil tem muito a ver com o papel da mulher. Naturalmente, nos últimos anos, todo mundo tem se indignado muito com relação à violência contra a mulher, questões vinculadas à violência, e ela é muito praticada dentro de casa, né? Eu acho que nós temos isso é uma questão cultural e, naturalmente, a repressão é fundamental, né? Vigiar, denunciar e reprimir esses casos, né? E os agressores exemplarmente é importante, mas eu acho que nós cultuamos. Existe uma cultura de violência e de ódio que precisa ser combatida com exemplos, né? Para combater a cultura da violência, a cultura de ódio, só a cultura do amor, a cultura da solidariedade, a cultura da paz, né? E as autoridades precisam precisam dar exemplo de tolerância. Quando eu vejo um político agredindo o outro, xingando o outro, desrespeitando o outro, eu fico revoltadíssimo, porque o político não pode fazer isso. Ele dá exemplo, ele é um exemplo para as pessoas. Ele não pode agredir o outro porque o outro discorda dele, porque o outro fez uma crítica, né? Essa agressão, ela faz com que o sentimento de violência na sociedade aumente, né? Essa coisa de super-homem, do Rambo que vai resolver todos os problemas, viram com um conflito contra o outro, tem que derrotar o outro, tem que esmagar. E isso é péssimo. E indiretamente contribui também para a violência doméstica, porque o caldo de cultura da violência é que faz com que essas situações se transformem em coisas normais, né? Sejam vistas como uma coisa normal. Bom, candidato, como o nosso tempo já está perto do final, gostaria que o senhor, então, falasse para o eleitor de Vitória, né, o porquê do eleitor eleger mais uma vez Luiz Paulo Veloso Lucas como prefeito da cidade. É uma oportunidade que nós, quando eu falo nós, é a nossa aliança desses partidos, desses líderes de Vitória que se uniram, que se juntaram para oferecer ao eleitor de Vitória uma opção racional, uma opção que representa o que essa cidade teve já de melhor no passado e representa também uma visão de futuro ousada, uma visão comprometida com o desenvolvimento sustentável, com o aproveitamento dos nossos ativos. Uma opção também eleitoral que, através do meu vice, o Victor, que tem 34 anos, é um jovem advogado, militante político, que vai permitir também uma transição geracional bem feita, não atabalhoada, né? Nós acabamos que, às vezes, apostamos numa renovação e acabamos andando para trás, né? E isso, o projeto que a minha candidatura encarna, representa, ele representa tudo isso. Então eu peço o voto, peço a confiança de vocês. Quem confiou no Luiz Paulo lá atrás não se arrependeu, colheu orgulho, colheu aperfeiçoamentos e transformações socioeconômicas que se sentem até hoje em Vitória. Né? O ônibus que sobe o morro, são os bairros de palafitas que não existem mais, foram transformações estruturais na vida da cidade. Nós, depois disso, não aconteceu quase mais nada. Precisamos de retomar essa abordagem ousada, inovadora, né? Que pode realizar os sonhos que nós temos para o Espírito Santo e para a Vitória. Eu peço o seu voto, peço a sua confiança e faço um compromisso aqui com você. Você não vai se arrepender. Obrigada, candidato. Obrigada a você que ficou conosco nessa entrevista. Seguimos com a rodada de entrevistas. Já passamos novamente por Cariacica, Vila Velha, Serra. Seguimos em Vitória e tudo isso para que no dia 6 de outubro você faça a melhor escolha.
é o primeiro turno das eleições e onde tiver segundo turno será no dia 27. Até a próxima.